87.7 e 106 FM. Rádio Onda Livre. Apaixona-te. Às quintas-feiras, na primeira hora do Olhar Livre, fique esclarecido com os mais diversos assuntos relacionados com a saúde. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso que causa alterações repetidas, súbitas e breves da atividade do cérebro. Não há uma cura para a hipertensão, contudo, apesar de ser uma doença crónica, na maioria dos casos é controlável. Quando existe uma saída de sangue do seu percurso normal e de forma descontrolada, estamos perante uma hemorragia. Prevenção e promoção de saúde e segurança. Uma rubrica com a assinatura de Gil Angélico. Caso tenha alguma dúvida ou queira sugerir algum tema para ver debatido no espaço Saúde e Segurança, pode fazê-lo através do Facebook da Rádio Onda Livre, das linhas telefónicas através de telefonema ou de mensagem. Pode ainda deixar a sua opinião no Facebook da Rádio Onda Livre ou no Facebook pessoal de Gil Angélico ou de Carla Miranda. À quinta-feira, logo após as notícias com a TSF e até às 16, prevenção e promoção de saúde e segurança, na sua rádio preferida. Ora, muito bem, passam 27 minutos das 15, já estamos aqui todos a postos para levar o barco até Bom Porto. Gil Angélico, muito boa tarde. Boa tarde, Carla, boa tarde a todos aqueles que nos seguem através da Onda Livre nesta tarde de primavera. É verdade, estamos com uma tarde fantástica, cheia de sol, temperaturas ótimas. Muito bom. O tema de saúde é o alcoolismo e vamos então iniciar com este tema. E a questão que eu te colocaria para iniciarmos o debate é como se define o consumo de álcool? Todos os que consomem são dependentes? É uma ótima pergunta e estamos numa altura em que o calor começa a aparecer, a surgir, e as pessoas também estão mais propícias ao consumo de algumas bebidas alcoólicas. Vejamos então, nem todas as pessoas que consomem são realmente dependentes de álcool. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem 3 tipos de consumidores ou de consumo. Há o consumo de risco, o consumo nocivo e a dependência. O consumo de risco é um padrão onde o consumo que pode vir a implicar dano físico ou mental, se esse consumo persistir, claro. No caso do consumo nocivo, referimos-nos a um padrão de consumo que causa danos à saúde, quer físicos, quer mentais. Ou seja, isto já vai trazer consequências negativas na saúde daquele que consome as bebidas. Todavia, ainda não satisfaz as condições e os critérios para ser classificado como dependência. Para isso, e a dependência refere-se então a um padrão de consumo que é constituído por conjuntos de aspectos clínicos e comportamentais que podem desenvolver-se através do consumo repetido de álcool. O desejo intenso de consumir bebidas alcoólicas, o descontrolo sobre o seu uso, a continuação dos consumos apesar de surgirem consequências negativas com isso, uma grande importância dada aos consumos em desfavor de outras atividades e obrigações, ou seja, vamos pôr em primeiro lugar o consumo de álcool e não as nossas responsabilidades, as nossas tarefas, o aumento da tolerância ao álcool, ou seja, cada vez aumenta a necessidade de uma ingestão maior, de uma quantidade maior de álcool para se sentir o efeito desejado, uma diminuição acentuada do efeito com a utilização da mesma quantidade. Os sintomas de privação quando o consumo é descontinuado. Isto são tudo fatores que estão presentes no caso da dependência e só assim podemos considerar que existe dependência alcoólica. Exatamente. E existem consequências nestes tipos de consumo, como é óbvio. Exatamente, existem consequências que podem variar, como, por exemplo, o aumento da ocorrência de riscos domésticos ou de acidentes domésticos, laborais e até mesmo de condução, ao aumento da violência, dos abusos e negligência infantil, de conflitos familiares, incapacidade prematura, porque o álcool pode também levar a isto mesmo, ou até mesmo à morte. Como nós sabemos, por problemas de saúde que vão advir do consumo exagerado do álcool ou até mesmo de alguns acidentes que possam surgir. Relaciona-se com o surgimento e com o desenvolvimento de numerosos problemas e patologias agudas, o consumo do álcool. Há muitas patologias crónicas de caráter físico, psicológico ou social que são desenvolvidas através do consumo exagerado de álcool, o que significa que estamos perante um problema de saúde pública. Exatamente. E existe alguma diferença entre
homens e mulheres em relação ao nível de consumo? É interessante fazer essa pergunta porque realmente nos dias que correm percebermos-nos cada vez mais que o consumo de álcool tem aumentado por parte principalmente da classe jovem e por parte das mulheres. No entanto, realmente há essa diferença. Os homens consomem mais que as mulheres, mas isto, com o passar dos anos, o que temos reparado é que essa tendência se está a inverter e realmente as mulheres têm consumido cada vez mais e começam cada vez numa idade mais precoce. Sem dúvida, porque também cada vez mais cedo os jovens saem à noite, com idades sem ser consideradas normais, não é? Exatamente. O facto de saírem cada vez mais cedo e apesar de a lei não permitir que eles tenham acesso a bebidas alcoólicas em idades abaixo dos 16 anos, a verdade o que acontece é que eles conseguem ter acesso a essas bebidas e iniciam a sua ingestão o mais precocemente do que há uns anos. O que significa que esta tendência para virmos a ter um consumo nocivo ou até mesmo dependentes do álcool também está a aumentar. Exatamente, sem dúvida. Existem vários mitos relacionados com o álcool. Já sabemos que, por exemplo, os jovens bebem para se sentirem grandes, poderosos, mais velhos, sim. Mas existem alguns mitos também associados ao álcool, para além do caso dos adolescentes. Por exemplo, o álcool não aquece. O álcool não aquece. Realmente o álcool faz com que o sangue se desloque, para que as pessoas nos entendam, do interior do organismo para a superfície da pele, o que vai provocar uma sensação de calor. Basta pensarmos, por exemplo, quando começamos a ingerir ou à hora da refeição bebemos um copo de vinho e começamos a ficar com a pele mais rosada, aquela coloração normal. Realmente o consumo de álcool leva a uma vasodilatação periférica e o sangue vai se deslocar para junto da superfície da pele, o que vai provocar uma perda de calor interno. O sangue está a uma temperatura de cerca de 37 graus, a temperatura corporal, e que é quase sempre superior à temperatura ambiente, e então isto vai levar a que o nosso coração, sempre que o sangue regressa até ele, exija muito mais capacidade e mais energia para que se consiga estabelecer a temperatura normal do sangue. Ou seja, o álcool não aquece, isso é uma ilusão, antes pelo contrário, pode até trazer e levar a hipotermias. Ora, muito bem, para além disso, outro dos mitos muito associados ao álcool, costuma-se dizer que o álcool mata a sede. É verídico. A sensação de sede significa uma necessidade de água do nosso organismo. E a verdade é que as bebidas alcoólicas não satisfazem esta falta. Provocam, aliás, através da urina, porque vamos, consequentemente, ter a necessidade de ir mais vezes e com mais frequência urinar. O que acontece é que estamos a libertar água através desse ato. Ou seja, a carência que o nosso organismo tem por água vai aumentar e, portanto, vamos ter sede. Ou seja, o álcool não mata a sede, antes, pelo contrário, aumenta. Algumas das pessoas também dizem que consomem bebidas alcoólicas porque se sentem mais fortes, ninguém os para. Até costumam dizer, às vezes são 5 ou 6 para me agarrarem, eu consigo dominar. Realmente é uma sensação que não é mais correta. O Popeye, por acaso, até comia espinafres para ter mais força, não é? E há quem beba para conseguir esse resultado. A verdade é que o álcool tem um efeito estimulante e anestesiante, o que vai disfarçar, assim sendo, o cansaço que é provocado pelo trabalho físico, intelectual, de uma forma intensa. E vai dar essa ilusão de que as forças voltam, de que realmente nós temos mais força. E depois o cansaço é a dobrar, quando recuperamos o nosso estado normal. Porque o organismo vai gastar ainda mais energia e queimar o álcool no fígado. Ou seja, em vez de nos sentirmos mais descansados quando acabamos a ingestão do álcool, a verdade é que vamos ter uma grande dor de cabeça e vamos ainda ter mais cansaço acumulado em nós. Pois, acredito que sim. Depois a ressaca é muito pior. Exatamente. O álcool também, em questão de curiosidade, não ajuda à digestão e também não abre o apetite.
Tendencialmente as pessoas dizem que realmente antes da refeição um digestivozinho que é para aumentar o apetite, mas não é verdade. O álcool faz com que os movimentos do estômago sejam mais rápidos e os alimentos vão passar precocemente para o intestino sem serem digeridos devidamente, uma vez que vão passar mais rápido. E o que vai dar uma sensação de estômago vazio. O resultado é a falta de apetite e o aparecimento de gastrites e de úlceras. Portanto, também não se iludam, o álcool não abre o apetite. Sem dúvida. E já agora, tipo, assim, um bocadinho em tom de brincadeira. É um alimento, o álcool. Há realmente quem beba e deixe de se alimentar da mesma forma. Este também é um problema das dependências. Nós temos no nosso dia-a-dia o conhecimento de vários indivíduos que aumentam a ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente de vinho, e diminuem depois a ingestão de alimentos. E a verdade é que o álcool não é um alimento nem tem valor nutritivo, porque realmente produz calorias, mas que são inúteis para os nossos músculos e não serve para o funcionamento da célula. Contrariamente aos verdadeiros alimentos, claro está, ele não vai ajudar nem na edificação, nem na construção ou reconstrução do nosso organismo. Não ajuda rigorosamente nada para o funcionamento e para ganho energético. Portanto, não é um alimento. Ora, muito bem. Mais alguma curiosidade, Carla? Por acaso tenho. Costuma-se dizer, também isso é muito senso comum, associarmos ao álcool à cura como se fosse um medicamento de uma dor, sei lá, de uma doença. Aliás, até costumam comentar as pessoas mais velhas que antigamente se curavam as maleitas com o álcool. Exatamente. É um medicamento o álcool. Não é um medicamento o álcool, mas realmente há muito esse hábito antigo, até mesmo, por exemplo, quando havia dor de dentes, bocharem com água ardente, o que causava ainda mais dor, mas diziam que posteriormente aliviava. Mas o que é verdade é que o álcool apenas provoca um estado de excitação e de anestesia que são passageiros e que podem esconder durante algum tempo dores ou sensação de mal-estar. O que vai depois acabar por ter consequências mais graves, porque nós estamos apenas a disfarçar a dor e aquilo que poderá estar a agravar-se no nosso organismo. O álcool também há quem pense que a ingestão de álcool depois vai facilitar as relações sociais. E realmente o álcool em quantidades moderadas tem um efeito desinibidor que parece facilitar a convivência. Só que isso é apenas uma ilusão e muitas vezes nós não temos percepção que quando é que devemos parar, quando é que o álcool apenas está a ter esse efeito desinibidor. Muitas das vezes, ou quase sempre, o indivíduo continua a ingerir bebidas alcoólicas e acaba mesmo por se expor e em vez de estar a ter uma relação que é sincera, não é uma relação artificial, é uma relação um pouco profunda e acaba mesmo por expor algumas facetas que noutro contexto não quereria com certeza demonstrar. Exatamente, ou seja, expõe-se. Exatamente, acaba por ter uma exposição completa para aqueles que o rodeiam. Não é? Exatamente, porque nem sempre demonstra realmente a personalidade da pessoa. É verdade que o álcool desinibe um bocadinho, é verdade que a gente fica mais liberta, digamos, porque também não temos consciência plena dos nossos atos. Exatamente, e não conseguimos parar nessa altura e vamos continuar a ingerir e vamos chegar a um ponto em que realmente deixamos de nos estar a desinibir para nos estarmos a expor. Isso, como é óbvio, faz com que a gente crie fatores de risco e que crie uma dependência do álcool, é verdade? Sim, há fatores de risco realmente relacionados com a dependência do álcool. Temos, por exemplo, a história familiar relacionada com o alcoolismo, termos já no nosso contexto familiar ou naqueles que nos rodeiam, elementos que consumam álcool e que nos tentam incutir essa cultura. O ambiente sociocultural, a integração em famílias ou em meios que são propensos para o consumo de álcool, o ter de frequentar festas, reuniões sociais, etc., em que realmente há o consumo de álcool nesses eventos, pode também levar a que se queira recorrer ao álcool com mais regularidade. As situações imprevisíveis de ruptura na vida cotidiana, como por exemplo a perda de um ente querido, pode levar a estados depressivos, como vimos no programa anterior, e que levem também a recorrer ao álcool. Os distúrbios emocionais, os conflitos entre os pais, divórcios ou até mesmo a separação e o abandono.
as dificuldades de adaptação à escola e até mesmo dificuldades de aprendizagem. Isto são tudo situações que levam uma fragilização. Exatamente, do nosso sistema nervoso, e depois acabamos mesmo por recorrer a algumas alternativas. Há quem se aumente o consumo do tabaco, por exemplo, e há quem utiliza as bebidas alcoólicas para se distrair e conseguir abstrair destes problemas que tem no seu dia-a-dia. Que ao fim e ao cabo não estão a abstrair-se nada, estão a criar exatamente mais um problema para além daqueles que já têm. Não é? Exatamente, apenas estão a trazer com isto ainda mais consequências negativas para a sua vida. Sem dúvida. Podemos também acrescentar aqui a estes fatores agora a crise. Também há muita gente que diz que estamos na crise e para esquecer a crise vamos vendo as cópites. E a verdade é que leva a um aumento do consumo não só de álcool, mas também de substâncias estupefacientes. A verdade é mesmo essa. Este tipo de situação económica leva mesmo a que as pessoas entrem num estado depressivo maior, mais agudizado, e recorram mesmo a este tipo de substâncias para se conseguirem abstrair. Exatamente, que não podemos deixar de salientar que o álcool é uma substância psicoativa, não é ilícita, é lícita, exatamente, mas não deixa de ser uma substância psicoativa. Exatamente, e o problema é que o seu consumo em quantidades exageradas vai então trazer essas consequências negativas associadas. É isso mesmo, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Já a seguir vamos falar como é que se pode ficar dependente de álcool. Continua na nossa companhia. Se tiver alguma questão a colocar, já sabem que temos as linhas telefónicas abertas, o 278-428-376, 278-428-377. Podem colocar a sua questão, a sua dúvida e participar connosco neste espaço da saúde. Até já. Até já. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Passam então 47 minutos das 15. Vamos voltar ao nosso tema de saúde hoje, alcoolismo. E eu iria colocar a seguinte questão ao Gil. Como é que se pode ficar dependente de álcool? Ou como é que se fica? E eu respondo com todo o gosto, Carla. A dependência e o processo de dependência do álcool realmente desenvolve-se como de qualquer outra dependência, tal como o tabaco, as drogas ou outras substâncias psicoativas. Começa-se por se experimentar beber e depois bebe-se pontualmente, até mesmo em contexto social, e daí passa-se a beber com mais regularidade até criar realmente uma dependência. Para algumas pessoas isto acaba mesmo por ser um processo bastante rápido. Sem dúvida, acredito que sim. Há algumas pessoas que até dizem, eu bebo socialmente, eu sou fumadora social. Exatamente, o problema só que depois isso cria habituação. Exatamente, torna-se cada vez mais recorrente até que caímos num estado de dependência. E quais são esses sintomas? Como é que nós podemos saber que estamos dependentes do álcool? Por exemplo, quando se sente uma grande necessidade do consumo de bebidas alcoólicas, uma incapacidade para controlar o consumo, seja no início ou fim, os níveis de consumo, o síndrome de abstinência, que é aquele estado de abstinência fisiológica quando se para ou reduz os consumos de álcool, aquilo que nós habitualmente chamamos de ressaca, a tolerância ao álcool, se ela realmente aumentar e para sentirmos o efeito desejado tenhamos que consumir uma maior quantidade de álcool, então significa que o nosso organismo está a criar resistência, estamos a consumir quantidades demasiado elevadas, o que pode depois levar a uma dependência. O abandono progressivo de interesses alternativos e uso em favor do uso da substância. A persistência do uso das substâncias, apesar da evidência de consequências manifestamente nocivas, mesmo quando nos apercebemos que estamos a ter consequências negativas pelo consumo de álcool e mantemos esse consumo, então aí realmente estamos perante, ou podemos estar perante um fator indicativo da dependência alcoólica. Exatamente, até existe algumas das pessoas que este é um dos sintomas que a maior parte dos alcoólicos dão, costumam dizer que veem aranhas. Exatamente, acabam mesmo por ter alucinações. Exatamente, e que sentem formigueiros, e isso é realmente quando já estão em uma grande dependência alcoólica. Exatamente, que leva mesmo a estados de delírio. Exatamente.
Como é que se pode fazer o diagnóstico desta dependência? Mais uma vez, como algumas situações que nós já vimos, algumas patologias que vimos, a avaliação clínica do indivíduo, pelo médico, quer seja o assistente, quer seja a família, será orientado para uma consulta de alcoologia quando ele realmente identificar que há essa necessidade. Há pacientes que são avaliados, ou que quando são avaliados têm dificuldade em relatar os sintomas, quer físicos, quer psicológicos, porque acabam mesmo por sofrer um déficit de memória, não conseguem recordar-se daquilo que fizeram, ou então há mesmo quem acabe por negar a doença. O facto de o doente admitir o problema ligado ao álcool é normalmente já um sinal de adesão ao tratamento. É realmente de extrema importância que o indivíduo reconheça que está perante um problema que necessita de apoio para o resolver. Mas eu, por experiência de já ter trabalhado nesta área, é quase muito difícil as pessoas assumirem que são alcoólicos. Sim, realmente... Porque aqui existe o mito que beber é social, que beber é normal. Uma criança de 12 anos faz um aniversário ao 10, os pais acham muito bem que deve beber um copo de champanhe, que deve beber um copo de vinho de Porto, faz anos, é normal. Aqui criamos esse mito que beber bebidas alcoólicas é tradicional, é normal. Exatamente. E as pessoas têm uma grande dificuldade em assumir que realmente são dependentes do álcool. É complicado. O facto de estar incutido na nossa cultura acaba mesmo por não ser identificada como um hábito e como uma atitude errónea, mas sim como algo que é normal, que é banal, o que está completamente errado. Sem dúvida. Esta dependência, como é óbvio, traz bastantes consequências negativas, quer físicas, quer mentais. Quais são elas? Olha, realmente traz um número imenso de problemas associados ao consumo exagerado de álcool. Vamos referir, como exemplo, a desnutrição, alterações mesmo sanguíneas a nível dos glóbulos vermelhos, dos brancos ou até mesmo das plaquetas, pode trazer alterações a nível sanguíneo, esofagites, gastrites, úlceras pépticas, a pancreatite crónica ou crises de pancreatite aguda, por exemplo, a hepatite alcoólica, que é conhecida e bastante frequente, a cirrose hepática, que também é bastante frequente e conhecida, a hipertensão arterial, cardiomiopatia alcoólica, até mesmo os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, alterações endócrinas e metabólicas. Realmente, depois também temos, por exemplo, alterações cutâneas, síndrome de abstinência, temos o caso da demência alcoólica ou até mesmo de delírios. Há realmente um sem número sem fim de consequências negativas devido ao consumo exagerado de álcool. Portanto, é mais um fator para que as pessoas estejam alerta e queiram resolver esse tipo de dependência. Sem dúvida. Podemos então falar de síndrome de abstinência? Sim. É importante realmente para que as pessoas percebam o que é este síndrome de abstinência que estamos a falar, e não é mais do que uma consequência ou da interrupção ou da redução súbita do consumo excessivo de álcool, e resulta de alterações que ocorrem no nosso sistema nervoso, porque realmente a ativação do nosso sistema neurovegetativo e dos nossos neuroreceptores que levam ou que têm uma estimulação exagerada, e quando nós reduzimos de uma forma súbita a ingestão de álcool, vamos então sentir este síndrome de abstinência, a tal ressaca. Muito bem. Quer dizer que não se deve reduzir os consumos ou parar de beber? Há muito esse mito realmente, que se não pararmos de beber, então também não vamos ter ressaca. O que, se sentirmos ressaca e ingerirmos uma bebida alcoólica, a ressaca vai passar. E não, pode-se e deve-se, mas com a ajuda de medicação indicada pelo médico. Tem que realmente haver uma cessação do hábito de ingestão alcoólica, mas tem que ser através de medicação que venha a prevenir este tipo de síndrome de abstinência, que reduza a consequência da ressaca. Muito bem. Podemos até dizer que tem que se fazer o desmame de qualquer, até mesmo da medicação e tudo, se deve fazer o desmame, e aqui no álcool é exatamente o mesmo. Exatamente. Não se pode cortar radicalmente o consumo, tem que se ir cortando lentamente até que a pessoa está preparada para deixar, o organismo já está sensibilizado para o não consumo do álcool, não é? Sim, exatamente. Entenda-se que quando pontualmente há uma ingestão excessiva de álcool e que no dia a seguir se sente a tal ressaca, não é necessário
imediatamente a recorrer-se realmente a uma terapia medicamentosa. O que acontece no caso de dependência é que a ressaca leva a que realmente é uma ressaca muito mais forte, digamos assim, muito mais intensa, e então os consumidores de álcool, os dependentes, vão recorrer novamente ao álcool para reduzir esse efeito. E aí sim, para que não haja uma continuação na ingestão de álcool, temos que utilizar medicação para reduzir a sensação de ressaca. Há desintoxicação, há um processo variado, há um tratamento programado para tal. Exato. Como é que se pode então tratar o alcoolismo? O tipo e a duração do tratamento neste tipo de problema variam em função do grau de dependência e do estado de saúde geral do indivíduo. Quanto mais cedo se detectar o problema do alcoolismo, maiores serão as probabilidades de sucesso na recuperação. E tem que recorrer-se realmente, muitas das vezes, ao uso de medicação, sobretudo na fase aguda da abstinência. E este é um apoio para a manutenção dessa abstinência, para que não se caia realmente novamente no consumo de bebidas alcoólicas. Há medicamentos para tratar o alcoolismo que normalmente são usados durante os primeiros dias da desintoxicação e que se destinam apenas a ajudar o indivíduo a manter-se sóbrio sem recorrer e sem ter novas recaídas. A participação em programas de recuperação e em grupos de autoajuda também constitui, sem dúvida, um apoio muito importante para a recuperação e para o bem-estar do indivíduo alcoólico. O facto de se inserir numa comunidade ou de poder contactar com indivíduos que tenham tido a mesma experiência que ele, aumenta também a sua vontade de aderir ao tratamento. E também de o vencer, não é? E de o vencer, exatamente. Uma pessoa alcoólica ou uma pessoa com dependência. Com dependência alcoólica. Tem cura, como é óbvio? Como é uma doença crónica, vejamos, não é uma doença que nós possamos dizer que tem cura. A única forma de estar controlada é realmente a manutenção da abstinência. Um alcoólico pode manter-se sóbrio por um longo período de tempo, mas isso não significa necessariamente que esteja curado. O risco de recaída mantém-se. É realmente muito importante para aquele que já foi dependente e conseguiu vencer essa dependência, não recorrer novamente a bebidas alcoólicas, porque depois, caso contrário, estará, sem dúvida, a potenciar uma nova recaída e um novo consumo excessivo de álcool. Um dos exemplos que deste foi as consequências, no que diz respeito às consequências do álcool, foi Sim. um aumento de acidentes domésticos. Exatamente. Imaginamos então que um desses acidentes resulta em incêndio. Sim. O que devemos fazer em caso de incêndio numa habitação, por exemplo? Pois bem, se de um acidente doméstico ou de outra forma surge um incêndio em casa e se nós detectarmos chamas ou cheiro a fumo, devemos então avisar imediatamente toda a gente que está dentro da habitação e encaminhar as pessoas para a saída, ajudando, como é óbvio, aqueles que precisem de ajuda, tal como as crianças e os idosos. Não devemos pôr o risco em nossa vida para salvar objetos de valor. Os objetos são o menos. Em primeiro lugar está a nossa vida e a daqueles que nos rodeia. Se estiver num local fechado, imaginemos que está num quarto ou numa sala e tem a porta fechada e o incêndio se está a acontecer noutra divisão, então nunca devemos abrir a porta se ela estiver quente. Se o fumo entrar por baixo da porta, devemos mesmo tentar utilizar uma toalha molhada para calafetar a porta, colocando-a no fundo da porta de maneira a que o fumo não entre. Abrir uma janela e pedir ajuda àqueles que passem na rua, por forma a serem ativados os meios de socorro indicados. E ter cuidado, não mexer realmente na porta, porque caso o incêndio esteja no comportamento anterior, pode haver uma grande quantidade de fumo ou de chamas que se propaguem para outro compartimento. Se houver fumo dentro do compartimento em que estamos, então devemos proteger a boca com um pano úmido e respirar através dele, porque vai diminuir a quantidade de partículas que passam para nós, a quantidade de fumo que está em contacto com a nossa cara e facilitam então a respiração. Mantermos-nos e deslocarmos-nos o mais perto possível do chão, porque o fumo tendencialmente vai subir, vai estar mais junto ao telhado e perto do chão o ar vai ser mais respirável. Fechar as portas atrás de nós quando saímos, ou seja, vamos tentar passar de compartimento em compartimento até à saída e à medida que fazemos esse trajeto devemos fechar a porta para retardar o avanço do fogo. Se estivermos num edifício muito alto, então aí devemos começar e o fumo começar a entrar, por exemplo, num apartamento, vamos verificar se o átrio tem fumo. Se não tiver, devemos sair imediatamente.
Se, no entanto, o átrio estiver cheio de fumo, devemos fechar as portas da nossa habitação e fechar todas elas até ao compartimento onde nos vamos proteger e procurar novamente protegê-las com as toalhas que vimos atrás. Logo que possível, chamar o 112, tentar manter a calma, nunca utilizar elevadores, utilizar sempre as escadas se possível e esperar que a ajuda dos bombeiros e dos meios de emergência chegue até ao edifício. Muito bem, e foi assim que finalizamos então este nosso espaço da saúde. Para a semana a mais, cá estaremos com um novo tema. É isso mesmo, Carla. Para a próxima quinta-feira teremos um novo tema e estaremos na companhia dos nossos ouvintes. Deixa-me só dizer àqueles que nos ouviram hoje que podem consultar esta informação no Portal da Saúde, no sítio online do Portal da Saúde da Escola Nacional de Bombeiros. Muito bem, Gil, muito obrigada. A continuação de uma excelente tarde de quinta-feira. Uma ótima continuação para ti, bom trabalho. Muito obrigado, Carla, um bom trabalho para ti e para todos aqueles que nos ouvem. Muito bem, quanto a nós, vamos então fazer aqui uma pequena pausa. Até já.